Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta nos nossos estudos bíblicos e hoje nós estamos inaugurando os estudos em Atos, nos capítulos de fato. O nosso último vídeo de Atos a gente falou sobre uma visão geral, né, do livro. A gente viu como que a gente entende que Atos e Lucas é um livro só, sobre o papel e o protagonismo do Espírito Santo nesse livro. E a gente também falou sobre a progressão da pregação do Evangelho através da vida dos apóstolos. E agora a gente vai começar capítulo a capítulo, observando os pontos de destaque, para a gente ter uma ideia, né, de começo, meio e fim, vendo a narrativa geral do livro de Atos e vendo como que ele complementa outros livros da Bíblia. Então, antes da gente entrar de fato no estudo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Manda para todo mundo nos grupos de WhatsApp, para aquela pessoa que você conhece que ama de fato a palavra de Deus e quer mergulhar, se aprofundar mais no conhecimento da revelação do Senhor para nós. Beleza? Então vamos começar? Então bora! Quando a gente entra, né, no capítulo 1 de Atos, a gente vai entender que os primeiros versículos ali são o momento de transição ali, né, onde Jesus ele de fato ascende aos céus. Os discípulos vão passar um período sozinhos e aí a gente tem um derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então a gente precisa entender que esse capítulo 1, ele é como uma preparação, ele é como um prelúdio para a descida do Espírito no capítulo 2. Jesus ele dá as suas últimas palavras para os discípulos, ele alinha algumas coisas com os discípulos no capítulo 1, e aí a gente vê um momento, né, no restante do capítulo onde eles estão sem Jesus presente ali, né, e também sem o Espírito Santo que vai ser derramado de maneira efetiva apenas no capítulo 2. E aí, o que acontece? Logo no início, nos primeiros versículos, a gente tem um versículo que é importantíssimo para a narrativa do livro de Atos, que é justamente o versículo 8. Atos 1:8 vai falar assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, né, a gente tem algumas palavras, né, importantes, que no caso é poder, testemunhas, que são essas duas palavras, elas se encontram, elas trazem um conceito para nós, que é justamente a questão de receber poder do céu para testemunhar. Essas duas coisas, elas não estão desconexas, elas não estão desconectadas. Pelo contrário, uma sem a outra fica, de certa forma, limitada, né? Não alcança a sua completude. Por quê? Se a gente for testemunhar sobre o Evangelho sem o poder do céu, a gente não consegue alcançar os corações, porque quem convence é o Espírito. Quem muda a chave no coração das pessoas é o Senhor. E esse poder que nós temos, que nós ministramos ao testemunhar, ele não provém de nós. Ele não provém da nossa capacidade, ele não provém da nossa habilidade. Ele provém de fato do Senhor. E aí, só que se a gente recebe esse poder e a gente não testemunha, a gente está usando esse poder para qualquer outra coisa, menos para agradar ao Senhor. A gente pode estar usando esse poder principalmente por benefício próprio. E aí a gente limita o poder a uma atuação estritamente humana. Então você nota que um sem o outro, eles ficam incompletos. Na verdade, eles só fazem sentido dentro da narrativa de Atos quando a gente encontra os dois juntos. Eu recebo poder para testemunhar. Do céu é liberado algo para mim, para que eu possa testemunhar. Testemunhar o quê?
os princípios, os valores, o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, começando em Jerusalém até toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Esse é o princípio que está por detrás de todo o livro do Atos. Os apóstolos recebem poder para testemunhar e eles vão avançando de igreja em igreja, espalhando a palavra do Senhor. Então, vamos aqui agora olhar um pouco sobre a palavra poder. No grego, né, essa palavra poder ela é conhecida como dunamis, né? Muitos associam dunamis à ideia de algo intenso, explosivo, como uma dinamite, como algo de fato forte, poderoso, né? E aí a gente vai conversar, nós vamos debruçar um pouco aqui nessa palavra, né? A questão do dunamis, quando a gente olha no dunamis é a palavra grega no original do livro de Atos, né? A escrita original do livro de Atos é a palavra grega justamente para poder. E aí, nos dicionários, né, do grego e tudo, eles entendem dunamis como um poder ativo, eficaz, transformador, que ultrapassa limites humanos. Claro que aqui a gente deu uma simplificada no conceito para ficar acessível para nós. Então, teoricamente, é algo que vem de maneira ativa sobre nós, que transforma a nossa realidade interior, que nos entrega coisas que ultrapassam o limite humano. Por isso que a ideia de poder é algo muito... é uma palavra que foi muito bem escolhida para esse contexto. Porque o poder, ele vai falar sobre eu queria que você imaginasse poder aqui como de fato para um super-herói, para de quadrinho, de televisão. Você vê que os super-heróis, eles têm uma atuação, né? E o que chama de fato, né? O que prende a nossa atenção a esses filmes é que os super-heróis, eles fazem coisas que a gente não consegue fazer. Eles voam, eles têm super força, levantam carros e tudo mais. E sobre essa ideia de coisas que ultrapassam o limite humano, quando a gente fala sobre questões espirituais, é justamente isso que o dunamis entrega para nós. Vou citar um exemplo que é referente, por exemplo, à questão das curas e milagres. Por exemplo, quando um cristão ele ora por cura e de maneira milagrosa Deus ele realiza aquela cura, essa cura ela vem não pelo mérito humano, mas ela veio pelo dunamis, pelo poder que veio do céu para aquela pessoa. E aí indo para a gente falou sobre algo que chama muita atenção, mas e não são todos que possuem, né, o dom da cura e tá tudo bem. Mas indo para uma ideia de um fato que todos são chamados a fazer, que é no caso fazer discípulos e pregar o evangelho. Quando a pregação do evangelho ela entra nos corações e a palavra frutifica nos corações, isso acontece não pelo nosso poder, mas pelo poder do Senhor. Então nota que a palavra, no caso aqui, dunamis, não é uma motivação, não é um entusiasmo, não é uma autoconfiança, é a obra sobrenatural do Espírito Santo, que opera, que atua em dunamis, em poder, através de nós. Nós somos apenas o canal. Então você nota que é um poder que é entregue para nós, para que a gente consiga operar coisas em nome do Senhor e para os objetivos e propósitos do Senhor. O poder não é entregue para nós para a gente cumprir a nossa vontade. O poder, a unção, a autoridade que vem sobre o cristão nunca é dada para o benefício próprio, para a autopromoção. É para propagar os princípios, os valores e a salvação que Jesus entregou para nós. E muitas vezes a gente associa esse poder a como foi dito aqui, a entusiasmo, a motivação, e aí nós saímos às vezes do culto motivado, animado, não, eu vou fazer, eu vou conquistar e tal, e automaticamente essa motivação ela tá vindo sobre coisas para nós e não em coisas para o reino.
Luiz, como que eu faço para saber se eu estou apenas motivado ou se de fato eu estou usando o poder para o reino dos céus, para cumprir os propósitos do Senhor? Quando você chegar diante de uma tribulação e o único motivo que você tem para perseverar e persistir é para o bem e a edificação do outro. Quando você chega nesse ponto de amadurecimento, quando você chega nesse momento chave, aí de fato seu coração é posto à prova. E aí você realmente vai falar assim, não, eu vou continuar exercendo o poder e a autoridade que foi entregue para mim, porque as pessoas, o evangelho precisa alcançar os corações. As pessoas, elas estão sedentas por algo do céu. E eu vou exercitar. E eu vou entregar para que aquelas vidas sejam transformadas. Às vezes você não tem motivo nenhum para continuar mais. Só calúnia, só perseguição, só problema. Mas você não consegue ficar em paz. Você não consegue se aquietar vendo pessoas sedentas pela palavra de Deus. E você tendo essa palavra para entregar para elas. A partir do dunamis, do poder que veio do céu. É assim que nós conseguimos olhar o nosso coração, é assim que nós conseguimos sondar o nosso coração e não utilizar o dunamis apenas como motivação e entusiasmo para benefício próprio. E aí o que acontece? No contexto, né, do versículo 8, Jesus ele corrige algumas prioridades, né? E essa correção de prioridades ela fala muito a respeito sobre a intenção do dunamis, né? Sobre o que define dunamis. Olha só, no versículo 6 e 7 está falando assim, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este é o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Olha a pergunta dos discípulos. Respondeu-lhes então, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí vem o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só que interessante, Nesse momento, depois de tudo que Jesus fez, mesmo a partir da sua morte na cruz, depois de tudo que Jesus fez, olha a pergunta dos discípulos. Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar então o reino de Israel? É agora que a gente vai ser liberto da mão de Roma? Olha onde estava uma parte da expectativa dos discípulos. Não estava na propagação da mensagem, não estava na conversão do coração, mas estava sobre uma posição, mas estava sobre uma estrutura de reino sendo liberta, sobre algo social, sobre algo material. Enquanto os discípulos queriam ver a libertação terrena do reino de Israel, o Senhor queria a libertação espiritual de toda a humanidade do império das trevas. Olha como era mais profundo e sensível o coração de Jesus. E os discípulos estavam presos apenas no domínio de Roma, apenas na posição de Israel. E aqui você vê que é uma curiosidade, né? É uma curiosidade que eles tinham indevida. E no caso, quem comenta um pouco sobre isso é João Calvino. Vocês sabem que eu uso muitos comentários bíblicos de Calvino para montar os estudos. E aí você vê que essa curiosidade indevida, imprópria, colocada no mal, no momento ruim, revela muito das nossas intenções. Então, isso daqui é até um alerta para nós. A gente precisa muitas vezes ficar esperto com aquilo que a nossa curiosidade aponta, porque às vezes a gente está curioso sobre algo que não nos compete e essa curiosidade revela um interesse próprio muitas vezes. E olha só que engraçado, né? Muitas vezes as fofocas nascem a partir de curiosidades assim. A gente quer ficar sabendo de algumas coisas da vida do outro, muitas vezes a gente quer saber da vida do outro justamente para a gente se blindar,
para a gente poder fazer um movimento manipulador dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. E aí a gente tem uma curiosidade que nos leva ao pecado. Só que Jesus, o que ele fala? Jesus, ele não alimenta a nossa curiosidade. Jesus, ele não está preocupado com a nossa intenção ruim. Pelo contrário, ele quer mudar essa intenção. Ele não vai dar bola. Eu falo que ele não está preocupado nesse quesito, ele não dá moral para isso. Jesus repete, não vos compete saber. Ou seja, irmão, às vezes a sua curiosidade, ela não compete, ela não vai ser atendida. Não é para você saber, não é para você saciar a sua curiosidade. Então, se você se considera uma pessoa muito curiosa, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Porque às vezes você está alimentando uma forma, um mecanismo de pecar sem perceber. Curioso demais para algumas coisas que não vão te agregar em nada. E aí, olha só o que é interessante. Depois de Jesus, ele restaurar, ou ele ressignificar, ou ele, como eu posso dizer, depois dele corrigir, acho que esse é o melhor termo, depois que Jesus corrige as prioridades do discípulo, aí ele fala sobre a necessidade do Espírito. Porque o dunamis, o dunamis só vai vir a partir da descida do Espírito Santo. A partir do Espírito Santo habitar em nós. Isso é muito forte, irmão. Sabe por quê? Quando a gente vai olhar os discípulos, a escolha de Jesus, dos discípulos, um pescador, um mal visto pela sociedade, que no caso é coletor de impostos, com exceção de Paulo, grande maioria dos discípulos eram extremamente limitados. E isso é um recado do céu, é uma coisa que a Bíblia comunica de maneira indireta, né? Que é Jesus escolhendo os que não são os melhores. Jesus está escolhendo aqueles que teoricamente as pessoas não dão nada. E ele derrama poder sobre essas pessoas. O que isso comunica para a gente? Que a obra que nós temos no reino do céu, ela é feita não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, mas pela atuação do Espírito, pelo poder do Espírito. Claro, a gente deve estudar, a gente deve se capacitar, a gente deve se esforçar ao máximo, trabalhar mais que todos. Mas no final, nós dependemos do Espírito. No final, a glória é do Senhor e é de Jesus. No final, nós só podemos nos esforçar, nós só podemos ir ao máximo na nossa capacidade, porque Jesus e o Espírito Santo dão os meios e as condições para a gente fazer isso. E ainda que a gente seja o mais capacitado da terra e do universo, a nossa capacidade não tem poder de converter os corações. A nossa capacidade não tem poder para realizar curas, milagres e prodígios. Não é a retórica que vai fazer o coxo andar. Não é o intelecto que vai fazer o demônio sair. Não, irmão. Não, irmão. Operações espirituais, elas são movidas e direcionadas pelo Espírito. E aquele que está conectado ao Espírito é aquele que consegue atuar nesses lugares, nessa atmosfera, nesses ambientes, nessas intenções, nessas oportunidades. Então, sem o Espírito, a gente não pode atuar. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos realizar nada. É apenas pelo papel do Espírito. E note, isso não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa para a gente se entregar. Não, não é. Isso não é uma desculpa para a gente se entregar, para a gente ser preguiçoso. Não é isso. Isso é uma coisa para ficar, é uma coisa para nos direcionar. E a gente sabe que no momento em que a gente trocar o esforço, a gente trocar o nosso esforço, a nossa dedicação
achar que o esforço da nossa mão, no momento que a gente troca isso pela presença, pelo poder do Espírito, pelo contato com o céu, no momento que a gente faz essa troca, a gente para de mover pelo Espírito e a gente começa a se mover pela performance. A gente para de se mover pelo Espírito e a gente começa a se mover pela carnalidade. Irmão, pega isso aqui, muitas vezes a gente tem uma frase de efeito, a gente tem um princípio guardado no nosso coração. E aí a gente vai e aplica essa frase ou esse princípio no momento em que não é oportuno. Quem vai derramar o discernimento, a sabedoria para a gente conseguir observar o momento oportuno? Sabedoria do Espírito, do céu, discernimento, sensibilidade com o ambiente, com o céu, com a pessoa, maturidade, fruto do Espírito, a paciência. Ou seja, você ter a paciência de esperar o momento certo de falar algo que você aprendeu a partir do seu intelecto. Eu estava lendo um livro, aprendi uma frase, nossa, que frase top! Sem o fruto do Espírito, para ele te dar um momento, para ele te dar o amor, para que essa frase não seja compreendida da maneira errada, para que ela alcance o coração, esses detalhes é só no poder do Espírito que nós temos. Por isso que é importante, todos os momentos, constantemente, a gente ir até o Espírito, fechar a porta e estar com a presença. Que é o momento onde a gente abaixa a nossa armadura. É um momento onde a gente abaixa a nossa adrenalina de fazer, estudar, trabalhar, ser o melhor. A gente tira essas coisas e se debruça e fala: Pai, se não é o Senhor, Espírito, se não é você, eu estou fazendo tudo em vão. É assim que funciona, irmão. Então, ou seja, um resumo, o poder que nós recebemos, o dunamis que veio sobre nós, ele foi entregue para que a gente testemunhe, não para benefício próprio. É um poder que nós recebemos, segunda coisa, é um poder que nós recebemos para obedecer e não especular, não saciar nossa curiosidade. E uma coisa muito importante, é o Espírito, é o poder que transforma a nossa limitação, a nossa fraqueza, em fidelidade, em operação, em atividade, em capacidade. É o poder que faz de incapazes capazes. É o poder que faz de improváveis escolhidos. É assim que trabalha. Amém? Glória a Deus. Fechamos essa parte aqui do dunamis. E aí o que acontece? Vamos então para outro ponto de destaque aqui no capítulo. É uma questão sobre os discípulos perseverarem, porque após esse início no capítulo 1, Jesus ascende, e aí a Escritura vai falar que eles perseveraram em oração. Então, ou seja, até a palavra da palavra de Jesus que o Espírito ia descer, e até de fato o Espírito descer no capítulo 2, os discípulos eles não ficaram em vão, eles perseveraram em oração. Olha só, irmão, olha só, isso é muito, muito forte. Na verdade, são duas coisas, né? Eles perseveraram unânimes em oração. Aqui tá duas chaves sobre a perseverança da igreja. Quando a gente precisa perseverar no momento de tribulação que nós estamos passando, a gente tem que perseverar nesse momento junto com a igreja. Olha só como que isso está conectado ao nosso último vídeo, quando nós falamos sobre Judá. Judá em José, quando ele atua, né, na questão da vida do seu irmão, ele se afasta da família. E aí, a gente viu no capítulo 38 como que esse afastamento de Judá da família de Jacó fez extremamente mal para sua linhagem, fez extremamente mal ali para ele e para os seus filhos.
E aqui os apóstolos, eles estão atuando na contramão, porque eles perseveraram unânimes, em unidade. Só que não apenas unânimes, não apenas unidos, mas em oração. Ou seja, perseverar não é simplesmente esperar. Se você faz uma espera passiva, sem atuação, sem fazer algo, você está esvaziando a sua mente, você está esvaziando o seu coração para que venham coisas do mundo externas e arranquem de você, ou arranquem de nós a presença, ou arranque de nós a esperança, a palavra, a promessa. Faz da gente se esquecer da promessa. Qual que era a promessa aqui no caso para os discípulos? Que o Espírito desceria sobre eles. Se eles não continuassem unânimes em oração, eles não iriam se lembrar. Eles estariam abrindo a casa para outra coisa. Ou seja, perseverar não é uma perseverança passiva que não tem atividade. Não, é uma perseverança que nos leva a estar unânimes, juntos como irmãos, mas também não é juntos apenas para churrasco, comendo, não. É juntos em propósito, demonstrando esse propósito na onde? Em oração. Orar junto, irmão. Para pensar, quando foi a última vez que nós nos reunimos para orar? Que a gente participou de uma reunião de oração, orando com outras pessoas. Olha que interessante, Jesus, a Bíblia aponta muitos momentos que a gente deve orar em secreto, mas a palavra também aponta que nós muitas vezes oramos em grupo. Que nós precisamos orar em família, com mais pessoas próximas, orando juntos uns pelos outros. Irmão, isso é muito forte. Aqui está dando duas chaves importantíssimas sobre como perseverar. Se você persevera longe ou afastado do grupo, você vai ser enfraquecido. E se você persevera sem oração, você vai ser enfraquecido. E talvez a sua perseverança não vai dar conta de esperar o cumprimento da promessa. E você vai abortar no meio da missão. Você vai abortar no meio da espera, né? Não é no meio da missão, no meio da espera. Você não vai chegar lá. Isso é muito forte. Está passando por um momento de dificuldade? Deus precisa agir. Você está sendo perseguido ou algo do tipo? Você recebeu uma palavra sobre perseverança. Você está nesse lugar de espera. Como que você vai fazer para que isso de fato se concretize? Junto, unânime com a igreja, e orando, e praticando a oração. Então, ou seja, para a gente concluir o nosso vídeo, e antes de eu concluir, esse capítulo eu vou dividir ele em duas partes, porque a segunda parte, quando fala sobre a escolha do apóstolo Matias, acho que é Matias, acho que eu falei certo. Eu vou fazer um segundo vídeo, porque senão, misericórdia, ia dar 1 hora de vídeo e eu não quero que dê 1 hora de vídeo. Mas se você gosta dos vídeos longos e fala, não, Luiz, eu queria 1 hora, comenta aqui embaixo se te interessa a gente fazer vídeos mais longos. E aí nós vamos trocando essa ideia aqui no canal. Mas por enquanto eu achei melhor a gente fazer a divisão. Então a gente vai terminar no meio do capítulo e depois nós vamos ter um segundo vídeo sobre o capítulo 1, que é a parte final dele, olhando principalmente sobre a escolha do apóstolo no lugar de Judas, que se eu não me engano foi o apóstolo Matias. Como que fica as aplicações ou resumo de tudo que nós falou? O poder que nós recebemos não é um fim em si mesmo. O poder que nós recebemos é um poder para testemunhar e propagar o evangelho. E esse testemunhar não está relacionado à nossa capacidade, ao nosso interesse próprio, às nossas curiosidades, sobre as nossas intenções, sobre os nossos objetivos. Não tem a ver com as nossas habilidades, com as nossas skills, com as nossas competências, não. É um poder que opera em nós, que entrega capacidades sobre-humanas.
mas não é capacidade sobre-humanas para nós voarmos, para nós termos super força ou soltar raio laser, não. É para operar prodígios, sinais e maravilhas e convencer os corações a se converterem. Lembra que tudo isso não somos nós que fazemos. A gente é apenas o canal. O poder apenas passa sobre nós. E é o Espírito quem age, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem opera. E outro ponto é sobre a perseverança. Entre a promessa e o cumprimento, há a unidade, a constância e a oração. Nós precisamos dessas três coisas para conseguirmos perseverar de verdade. Sem essas coisas, a nossa perseverança, ela está fadada ao fracasso. Ou ela vai ter mais probabilidades de se encerrar e a gente cair e abortar da fé. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos para a gente orar e encerrar. Senhor Jesus, Pai, eu oro por mim, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E o meu desejo, Pai, é que a gente possa, Deus, ter consciência do poder que foi entregue sobre nós, da autoridade que nós recebemos no céu, do céu. Senhor, para que a gente não venha se acovardar, Senhor, para que a gente possa agir na propagação, no testemunho do Teu Evangelho. E que a gente, Pai, possa realizar e cumprir os Teus propósitos e desígnios, Senhor. Que a gente não use a autoridade, a influência, o poder que nós temos para uma autopromoção, mas para, Deus, proclamar o Teu coração, a Tua vontade, o Teu desejo sobre a terra. Senhor, nos livra de intenções ruins, Pai. Deus, se for necessário nos parar por um tempo, se for necessário, Deus, nos esconder anônimos por um tempo, para que a gente não se corrompa, Pai, faça isso. Para que, Senhor, no momento certo, oportuno, a gente possa progredir, Pai, na ação desse poder, em operar esse poder, de maneira que a gente não se corrompa, de maneira que a gente não crie um império para nós, mas para que a gente propague e instaure o reino dos céus na terra. E Deus, sobre perseverança, Pai, que possamos também, nas situações de tribulação, nos momentos de espera, Senhor, que a gente não venha se desligar da igreja, que a gente não venha ficar sozinho, mas que a gente, Pai, venha se cercar da igreja, de pessoas maduras, Senhor. E que a gente persevere também em oração, tanto no secreto como também com a igreja, Senhor. E que, Pai, a gente possa ser constante nessas coisas, para de fato, Pai, perseverarmos até o cumprimento da promessa. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Manda para o máximo de pessoas para que a gente venha amadurecer a nossa fé, para que a gente venha amadurecer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Um grande abraço do Luiz e até mais.